Bem, qual é a característica da democracia que nos como se fizer as eu já tentei montar eu já tentei será que se fizer por exemplo, essa zona, Paris, Alfredo, e eu tinha que fazer já todas as informações. Então, eu tô com várias como adianta que eu tentei conhecer para pegar como mulher. Mas eu tenho com muito cuidado de uma pessoa, fica com muito relacionamento então deveria ser de uma gente, não faz com isso que com se você não quiser dar conta, eu já vi isso aqui bem, aí, pequeno aqui, não sei se é sim, eu acho que quando você acho que alguma coisa nesse filme é, é, meu Deus, brincadeira.
Então, eu vou começar muito bem e eu vou voltar. Né? Ah, gente, já pensei. Agora vamos fazer aqui. Vai ficar aqui com aqui. Quem vai pesquisar isso para casa? Fala aí, é muito legal, né? Deixa aqui, tá? Então já fica aqui, repetindo, é isso.